Boa tarde, professor. Estamos aqui fazendo tarefa atrasada, mas vamos lá. Então, aqui eu vou explicar o algoritmo do vetor e também o algoritmo DSW. O do vetor eu vou explicar usando só o código, porque ele é mais simples que o DSW. Agora, já o DSW eu vou me utilizar de alguns outros recursos aqui para tentar explicar e entender esse algoritmo. Então, a primeira coisa que vai acontecer aqui, bem, a estrutura dessa árvore binária é a mesma do vídeo passado, então eu só simplesmente estou adicionando aqui valores dentro dela, né, exatamente 100 números diferentes, né, randomizados de 0 até 100. E eu vou printar esses números antes do balanceamento, né? Eu escolhi a passada em nível, porque é aquela que dá para eu ver a diferença, que se eu pegasse em ordem, seja lá como que tivesse a árvore, ela ainda ia imprimir, né? Certinho, creio eu. Agora em nível, ela vai imprimir os níveis diferentes, dependendo de como que está o balanceamento da árvore, né? Pelo menos esse foi o meu raciocínio. A, e aí, assim que eu imprimo como que estão os números ali sem balancear, eu começo o método do vetor, que consiste em você pegar a árvore binária que está desbalanceada, você vai quebrar ela e transformar ela num vetor, você vai ordenar esse vetor, e logo em seguida você vai transformar esse vetor ordenado numa árvore binária, que agora vai estar completamente balanceada. Então, qual que é a lógica aqui? Primeiro a gente vai transformar a árvore binária em vetor, eu vou mandar aqui para dentro dela o node raiz, e eu meio que reciclei aquela passada em ordem. Então é a mesma coisa da passada em ordem, só que ao invés de ficar imprimindo o valor em ordem, ela vai em ordem adicionar o valor dentro do vetor. De modo que quando eu rodar essa função recursiva, ela recursivamente vai adicionando os valores em ordem dentro do meu vetor. Tá? Feito isso, o nome do vetor é números, né? E aí, existe outra função aqui, que é a função array ordenado para a árvore binária, que é aquela que vai transformar o array numa árvore binária. Então, eu envio aqui o array em números. Eu poderia ter feito tudo lá, mas eu fiz assim porque o raciocínio foi desenvolvido assim, tá? Eu vou enviar o início desse vetor e também o tamanho final, né, o size dele, que ele é um array list, aí uso o size ali. Aí lá dentro, o que, que ele vai fazer? Eu vou calcular o meio dele, e eu vou criar um node que vai ter o valor do meio, e logo em seguida eu vou chamar recursivamente essa função e ela vai recursivamente fazendo isso, sabe? Pegando o meio, 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 sempre aqui da metade anterior e da metade posterior do array, né? E logo em seguida ela vai retornando o node e isso vai tudo aqui pro árvore binária ponto raiz. Por alguma razão funciona, mas é assim que funciona a função, tá? Aí logo em seguida eu printo a árvore já balanceada e tu vê que ela tá diferente, né? Ela aparece com os valores diferentes do que estava aqui, então eu balanceio ela, depois eu imprimo ela, né? E aí ela está diferente do que estava antes. Logo em seguida eu adiciono os 20 números que são necessários adicionar. Eu imprimo esses 20 números para mostrar que eles estão diferentes, né? E aí começa o DSW. O DSW, eu queria recorrer aqui ao meu Obsidian para descrever como que funciona o algoritmo dele, tá? Então vamos lá. São dois passos assim no algoritmo dele. A primeira coisa que você faz é o seguinte: a gente vai converter a árvore binária numa lista encadeada utilizando um conceito de rotação, tá? Então a gente vai rodando essa árvore binária até ela virar uma lista encadeada, que é conhecer e essa forma de árvore binária o pessoal chama de espinha dorsal, né? Ou vine, como se fosse uma bem, eu não sei a tradução correta de vine, mas é quase parecido com galho, ou uma espinha dorsal, ou um vinha, alguma coisa assim. Então, e essa função que vai fazendo esse, de algum lado, achatamento da árvore binária, vai esticando ela, é uma função que vai retornar também a quantidade de nodes que essa árvore binária possui. Então eu tenho aqui uma ilustração de como que ele vai fazer essa rotação, né? Então eu vou estabelecer aqui, né, por exemplo, isso aqui é um exemplo de árvore binária, né? Eu vou estabelecer é, que num primeiro momento o temp era o 10, só que aí quando começa o algoritmo, né, o velho temp vai ser igual a temp, então esse aqui é o velho temp agora,
e o temp agora é o temp ponto esquerda. Então é esse temp aqui agora. E aí eu faço com que o velho temp do lado esquerdo entre em contato com para onde o temp aponta na direita, e logo em seguida eu faço o temp direita apontar para o velho temp, e aí eu tenho a minha primeira rotação, né? E ela vai fazendo rotação, atrás de rotação, atrás de rotação, atrás de rotação, até que ela, né, encontre, chegue naquela formato de lista encadeada, né? Até inclusive tem uma condição específica lá no algoritmo que é o seguinte, né? Quando eu estou ali começando o algoritmo e o temp ponto esquerda for nulo, eu simplesmente passo para frente, né? O temp é igual a temp ponto direita e ele vai passando para frente até que tenha algo na esquerda. Tendo algo na esquerda, aí eu realizo, né, essa rotação, tá bom? Agora, só retornando aqui para o local onde a gente estava. E aqui tem exemplos de dois tipos de rotações, né? Tem aquela rotação à direita e aquela rotação à esquerda. Então, uma é o inverso da outra, simplesmente isso, né? Então, aqui eu tenho o root ponto direita apontando para pivô ponto esquerda. Logo em seguida, o pivô ponto esquerda aponta para o root e aí acontece, né, a rotação. E aí na rotação left aqui, eu tenho que o root ponto direita, perdão, ponto esquerda aponta para pivô ponto direita. E logo em seguida, o pivô ponto direita aponta para o root e aí você tem a volta, né, aquela posição inicial que a gente tinha ali. Logo em seguida, a gente calcula. Depois que a gente faz, bem, eu fui para frente muito rápido, né? Mas primeiro de tudo, a gente realiza aquela rotação para achatar a minha árvore. E aí logo em seguida a gente calcula a altura da árvore binária, onde você tem todos os níveis dela completamente preenchidos. Aí tem essa fórmula aí que é implementada lá numa função, onde n aqui é o número de nodes retornado pela função de achatamento inicial. E depois você vai calcular a altura da árvore, perdão, você vai calcular o número de nodes que podem caber naquela altura que foi descoberta na função anterior, tá? Onde h, mais uma vez, é a altura de onde você tem ali, é a altura onde todos os nodes estão totalmente preenchidos com nós, tá? A diferença entre o n com o m é a quantidade de nodes que vão estar no último nível da árvore binária em excesso, tá bom? Se tiver uma diferença entre o n e o m. Logo em seguida, né, a gente pega aquela espinha que foi obtida no primeiro passo e a gente começa a rodar ela para o outro lado, inversamente. Essas rodadas são feitas com a frequência de m dividido por 2, m dividido por 4, m dividido por 8, até que o m seja igual a zero, tá bom? No momento que o m for igual a zero, aí ele vai parar de repetir, mas é um loop, tá? Que vai se repetir m dividido por 2, depois m dividido por 2 de novo, m dividido por 2 de novo, e vai repetindo, 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 até que o m seja igual a zero. Como que fica esse algoritmo na prática? Então, eu mando aqui árvore binária.raiz para dentro dessa função aqui de balanceamento DSW. E aí o balanceamento desse DSW vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou criar um node mocado, só para um template de mode ali com valor zero. E à direita dele eu vou ter a minha árvore binária. À direita dele vai estar conectada à árvore binária. Aí eu mando esse node para a função que vai transformar a árvore binária numa lista encadeada e vai retornar a quantidade de nodes que tem dentro dessa árvore binária. Eu clico aqui. Aí eu seleciono o node ponto direita, que é onde está a nossa árvore binária, né? E aí eu começo a fazer um while aqui, um loop, que vai realizar aquela rotação. Então, mais uma vez, aquela que foi explicada no ScaleDraw, né? Eu vou... O temp, agora é o temp ponto esquerda, o velho temp é igual ao temp, o velho temp esquerda é igual ao temp direita e o temp direita é igual ao velho temp. Aí você faz a rotação e isso vai se repetindo, né? Até que temp seja igual a null. E essa rotação só ocorre, mais uma vez, se aquela condição de que temp ponto esquerda seja diferente de null for respeitada, tá bom? Caso essa condição não seja respeitada, eu simplesmente temp é igual a temp ponto direita. E mais uma vez eu vou contando, né? O contador ele vai batendo para contar a quantidade de nodes que tem ali dentro daquela árvore.
eu vou para a direita e aí repete mais uma vez, né? Vendo se o tempo esquerdo for diferente de null, ele vai realizando a rotação, tá bom? Depois que isso aqui termina, eu retorno o contador, que no caso seria a quantidade de elementos que estão dentro aqui dessa árvore. E logo em seguida, eu calculo, né, a altura da árvore, utilizando aquela função que tem essa fórmula aqui, que utiliza o log, né, para calcular a altura da árvore. E logo em seguida eu calculo, né, o número de nodes que cabe ali naquela altura. Lembrando que não são todos os nodes, mas os que cabem naquela altura ali. Sobra sempre um excesso, ou normalmente em algumas situações vai sobrar um excesso, né, daqueles que não caberam ali naquela altura que foi descoberta ali. E logo em seguida começa aquela coisa de você comprimir, aquela coisa de você retornar, você voltar para trás, né, para formar a árvore binária de novo. Aí você tem a primeira vez que essa função é ativada para cuidar daqueles nodes que estão em excesso no último nível. Então tem a função de compressão aqui, que ela vai é, mais uma vez, né, fazer aquele processo inverso da rotação que eu não vou me repetir aqui, senão você vai ficar meio chato isso aqui, mas é a mesma coisa que a gente fez naquela última função, só que ao contrário, né, sempre voltando para trás para formar aquela estrutura de uma árvore binária. E depois você ativa isso seguindo aquele loop, né, de m dividido por 2. Então você vai dividindo m por 2, enquanto m for maior que zero, você vai ativando a função de comprimir até que a árvore seja toda comprimida. Aí eu retorno o node ponto direita, que mais uma vez, o node ponto direita é o local onde está a nossa árvore binária, tá? E aí, depois eu imprimo, né, em passado em nível de novo para mostrar que deu certo. Então vamos dar um run aqui. Então, vamos lá, né? Ó, fiz bagunça aqui, deixa eu dar um clear. E vamos dar um run de novo. Então vamos lá, eu tenho o algoritmo do vetor. Essa aqui é a árvore que eu adicionei 100 números aqui sem balanceamento. Depois eu faço o balanceamento com o vetor. Aí ele fica mais balanceado, obviamente. E logo em seguida eu adiciono 20 números. Né? Aqui ele não está balanceado, ele só adiciona esses 20 números e não faz nada. Aí aqui depois de aplicar o algoritmo de DSW, como que fica o balanceamento depois, né? Depois de adicionar esses 20 números aí que foram adicionados. Então, é isso. Eu confesso que esse conceito de rotações é extremamente confuso. Eu espero que eu tenha conseguido explicar direito como que funciona. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.